CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. E aí, Rosana? Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cássia e para os nossos ouvintes. Boa tarde, Rosana. Bem-vinda de volta. Obrigada, Cássia. E Rosana de volta fala hoje sobre uma pesquisa que revela a preocupação da população brasileira com o El Niño. Quer dizer, Só para lembrar aqui para o nosso ouvinte, né, Sardenberg, que o El Niño é um evento meteorológico que desequilibra o clima. E ele está previsto para chegar ao Brasil nesse segundo semestre. Ele aquece as águas do Oceano Pacífico e altera o regime de chuvas. Eu trago hoje um levantamento da consultoria Nexus, que mostra que os brasileiros estão com medo, estão bem preocupados, buscando mais informações na internet e também formas de cobrar ações das autoridades para lidar com esse Super El Niño. Ele foi apelidado de Super El Niño. Está chegando agora a partir de agosto e vai permanecer ativo aqui até o primeiro semestre do ano que vem. Os dados dessa pesquisa estão mostrando que as buscas sobre esse tema no Google cresceram 903% entre março e maio deste ano, na comparação com o trimestre anterior. E nas redes sociais, 25% das publicações estão exigindo medidas do governo brasileiro para prevenir os impactos dos eventos extremos. E o Rio Grande do Sul lidera o interesse por esse tema, naturalmente, em razão das enchentes, né, que atingiram o estado em 2024. E olha, não é para menos essa preocupação, porque a previsão dos meteorologistas é que esse El Niño, esse Super El Niño, seja o mais intenso de todos os tempos. Ele vai aumentar muito as ondas de calor, as secas prolongadas, os incêndios florestais e também as chuvas torrenciais em várias partes do mundo. E aqui no país vai intensificar as chuvas na região sul e a seca na região amazônica. Ele é bem preocupante. Sem dúvida. E como que está, Rosana, a mobilização das autoridades a partir dessa cobrança social, da preocupação das pessoas para enfrentar a chegada do El Niño por aqui? Olha, Cássia, os ambientalistas estão dizendo que o plano que o governo apresentou é um avanço em relação ao que havia antes, só que ele ainda está longe do ideal, porque existe um excesso de foco na resposta à emergência e não na prevenção. O governo criou um painel nacional de acompanhamento. Oi, Sardenberg? Tudo bem, continue, por favor. Então, eu estava dizendo que o governo criou um painel de acompanhamento do El Niño e os órgãos como o INPE e a Defesa Civil já estão reforçando os boletins climáticos. As prefeituras estão sendo orientadas a revisar os mapas de risco, já estão fazendo, inclusive, treinamentos e simulados com equipes nos locais mais vulneráveis. O BNDES já entrou com recursos para equipamentos de combate a incêndios, inclusive com drones, que vão captar a água dos rios para apagar o fogo em caso de incêndio. Só que a queixa é que é necessário que tenha políticas permanentes de adaptação climática, porque quando a estiagem é muito severa, o nível dos rios na Amazônia, por exemplo, ele fica tão baixo que os barcos não conseguem passar. Então é preciso dragar os trechos que estão mais críticos para conseguir manter a navegação. E principalmente uma coisa que realmente pode proteger a população, que é antecipar o envio de alimentos, de água e de medicamentos, em vez de esperar que essas comunidades fiquem isoladas, como o que aconteceu na seca de 2024, que deixou 180 mil famílias isoladas ali na Amazônia. Então, tem algumas medidas interessantes aí apresentadas nesse plano, já estão bem encaminhadas, mas está faltando, de fato, um plano mais robusto de adaptação climática para lidar não só com esse Super El Niño que está se aproximando, mas os outros eventos extremos que com certeza virão por aí. Vamos esperar para ver como a gente vai lidar com isso, né? Ok. Rosana Jatobá, muitíssimo obrigado. Até amanhã. Até amanhã, Rosana. Até mais. Um beijo, tchau. Tchau, tchau. A gente estava falando dessa questão do El Niño, a Rosana estava trazendo aí as informações para a gente, e o fenômeno ele já está causando impacto em algumas regiões. É o caso do Chile. O presidente do Chile, José Antônio Cast, decretou hoje estado de catástrofe em parte do país, que foi afetado por uma forte tempestade com chuvas intensas que bloqueou estradas e deixou quase 100 mil pessoas isoladas. Mais de 2.200 pessoas foram afetadas. A situação de emergência já resultou em 5 mortes, 4 desaparecidos,
mais de 1.100 casas destruídas ou gravemente danificadas.